Ora viva, muito boa noite, caro telespectador. Chegamos assim até a sua tela, sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor de debate, aqui onde a sua visão se torna uma realidade. Para já, permitam-me saudar os nossos convidados, painelistas e plateia. Muito boa noite, Josemir Taim. Seja bem-vindo ao Linha da Frente, esse espaço que é da juventude. Afinal de contas, que Moçambique, maioritariamente da população, quase 80% são jovens e tem menos de 35 anos e também 50% tem menos de 16 anos. Este é o espaço em que trazemos programas que dizem respeito a esta camada da população, que são maioritariamente os jovens. Seja bem-vindo ao Linha da Frente. Muito obrigado e bem-vindo os nossos panelistas e outros convidados. Exato, saúde também de igual modo, Alves Mulunco, muito boa noite, a este espaço em que tratamos assuntos que dizem respeito à sociedade moçambicana, sobretudo à população jovem. E deixo também ao vosso critério para saudar a plateia que já nos acompanha nesse espaço de debate. Saudação Xisupa, também ao Josemir, se estende também a plateia que nos acompanha e também quem está em casa ou nas diversas plataformas digitais. Estamos cá para discutir em torno de soluções do país. Exato. Também desejo de igual modo boas-vindas à plateia, esta maravilhosa plateia que temos hoje no Linha da Frente, e também assim lá em casa que nos acompanha através desse espaço, desse canal que traz o melhor de debate a nível nacional. Hoje trazemos temas que vão lhe interessar bastante. Primeiro é o papel da juventude na construção do sistema político mais inclusivo e transparente. Falaremos também os contornos das novas formas de reivindicação e a ação popular. E se o tempo nos permitir, vamos também discutir aqui os desafios de inserção no mercado de trabalho, desemprego e oportunidades. Para quebrar nosso gelo, já me apresentei, também como se sabe, este é o seu apresentador, seu canal onde tudo acontece, sua visão se torna uma realidade. Linha da Frente é aqui onde trazemos o que mesmo vai para a frente. Para já, Josemir, eu começo contigo, porque o tempo não nos favorece muito, o tempo é algo escasso que nós temos. Temos aqui jovem, tem a oportunidade de trazer a eloquência, discursos, trazer a sua opinião sobre os três temas que aqui deixamos ficar. Vamos começar com o primeiro tema, que diz o papel da juventude na construção de um sistema político mais inclusivo e transparente. Na sua opinião, naquilo que nós estamos a viver na atualidade, olhamos maioritariamente os jovens que têm tomado a dianteira de várias ações naquilo que dizem respeito à nossa sociedade, e também o futuro do país está nas mãos dos jovens. Como é que olha a atuação dos jovens na atualidade? Começando, eu vou falar de 7 pontos. Primeiro Exato. ponto, na minha análise, os jovens deviam ter um partido dos jovens. E este partido devia ser dos 18 aos 25 anos de idade, e esse partido devia ser um partido que seja composto com organizações sociais que já existem, tens o JM, Conselho Nacional da Juventude, mesmo os panelistas que estão cá, a Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, mas deveria haver um partido da juventude. Este partido da juventude também devia ter um braço de uma associação de juventude, que é para focar dos jovens dos 13 a 18 anos de idade, que é para fazer parcerias diretas com organizações internacionais da juventude. Vou dar o exemplo do Boy Scouts of America e Girl Scouts of America, que são organizações muito grandes, com fundos, com capacidade, que os jovens vão conseguir ir buscar dinheiro diretamente e não dependerem de ninguém. Esse partido tem que concorrer nas eleições provinciais, presidenciais, tem que lutar para entrar na Assembleia da República, e eles têm que lutar para ter leis que beneficiam os jovens. Qual é a lei? Primeiro, eles têm que lutar para conseguirem ter um Ministério da Juventude. Um Ministério da Juventude, Inovação, Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Capital Humano. Isto é a primeira coisa. E este Ministério tem que lutar para conseguir estágios técnicos profissionais para os jovens e conseguir alinhar o sistema de educação com aquilo que é a realidade em termos de trabalho. Terceiro, olhar para uma lei de empoderamento da juventude em massa, aquilo que em inglês falam de broad-based empowerment.
Estou a falar do exemplo da África do Sul, que já existe uma lei similar. É só pegarmos aquela lei e adaptarmos para a realidade moçambicana. Qual é o objetivo desta lei? O objetivo desta lei é para nós transferirmos riqueza para o jovem. Como é que isto é feito? É feito através do lado do procurement. Procurement para o Estado, procurement para grandes empresas. É uma lei que diz assim. Como é que funciona? A lei especificamente diz no processo de contratação, o Estado e grandes empresas têm que priorizar empresas que, 100% são detidas por jovens com base o critério que eu já dei, não é? Começando dos 18 aos 25 e depois subindo do 25 até 35 é o segundo grau. Mas quem tem prioritário são os jovens mais carenciados. Segundo, essa lei é uma lei que diz assim, os jovens que têm parceria, então no mínimo 26% das ações da empresa tem uma parceria entre uma empresa de alguém que já tem estrutura, robustez, capacidade técnica, know-how, tem tudo, e está a fazer uma parceria com um grupo de jovens. Então é empoderamento em massa, não um único jovem. Então são 6 jovens que estão a se unir para formar uma única empresa. Okay? Começando com o regime de imposto simplificado para pequenos contribuintes, para cada um deles, que depois juntam, criam uma LDA, que é uma sociedade por cotas, que está já regido por regime de imposto sobre rendimento de pessoa coletiva. Então, pronto, este é outro. Quais são os incentivos fiscais? Por que é que alguém haveria de querer fazer uma parceria com jovens? O primeiro incentivo fiscal, vamos olhar para o IVA. O regime atual do IVA são 16%. Nós podemos dar um incentivo onde nós dizemos, olha, para quem faz e entra no esquema, o IVA baixa de 16% para 10%. Por exemplo, é um incentivo. E para quem decide não aderir ao sistema, o IVA sobe de 16% para 20%. Okay? Então, é um incentivo. Quarto lugar, é necessário ao lado do financiamento. Precisa-se de uma rede de microcréditos a nível nacional, no mínimo 10 mil, para uma população de 30 milhões de habitantes. Essa rede de microcréditos, qual é o objetivo? É para poder financiar projetos de jovens. É necessário capital e o modelo financeiro chamam de crowdfunding. Crowdfunding é o quê? Somos nós os três, estamos a nos associar para financiar um jovem. Aí o risco já não é um risco de uma única entidade, é uma carteira, uma rede de microcréditos que estão a financiar projetos de jovem. Se o projeto não der certo, que olha, atenção, 90% dos projetos não têm lucro e vão à falência nos primeiros 10 anos. Temos que ter certeza disso, ok? Que é uma realidade. Mas aquilo que nós estamos a tentar fazer é criar um modelo de Silicon Valley, como existe nos Estados Unidos, para haver criação de novas empresas. Banco comercial não é a entidade apropriada para fazer esse tipo de financiamento e nunca serão. Okay? Em quinto lugar, precisamos de um portal de empresas e recursos para tudo que é governo, empresas, quando querem procurar empresas de jovens, para eles poderem fazer compra de serviços deles, e quando querem procurar recursos jovens, todos, em primeiro lugar, têm que ir para o mesmo portal. E o portal, utilizando tecnologia, inteligência artificial, vai, com base na sua qualificação, vai dizer quantas vagas é que existem, onde é que estás classificado de todos aqueles que estão a concorrer para as mesmas vagas. Isto é importante porque é importante para ver transparência e também para o próprio jovem saber se eu não estou a conseguir arranjar emprego, o que eu devo fazer para eu me desenvolver ainda mais. Então, o portal vai ter formações online que a pessoa vai te capacitando e vai monitorando onde é que estás avaliado. Estou no número 100, o que eu preciso fazer para sair do número 100 para chegar no número 1, número 2, número 3, para estar no top 10, para ter maior probabilidade de conseguir um emprego. Isto é que se fala de desenvolvimento e do capital humano. Em sexto lugar, homens de negócio devem ter mentores e serem coaches para 10 jovens, homens de negócio, okay? Que é para eles ajudar os jovens, mostrar como é que eu construí a empresa, para eles seguirem como um guião, um mais velho que vai te ajudar, vai te mostrar o caminho de como é que te chegas e o que ele teve que fazer. Ele vai compartilhar experiências, ok? Também pode haver homens de negócio que decidem fazer aquilo que chamam de angel investment. Angel investment são pessoas que dizem que, olha, eu estou disposto a investir e não quero nada por troca. É um anjo que está a vir
para te ajudar a empoderar, não é? Então, isto também é uma coisa que nós devíamos ter uma rede. Aí já estamos a olhar para a CTA e ANGE como instituições que deveriam estar a promover isso. No sétimo e último lugar, bom, para todos ricos em Moçambique, eu vou definir um rico, alguém que tem acima de 60 milhões de meticais, portanto equivalente a $1 milhão, em net asset value, quer dizer cash, não tem dívidas, não tem acima de 60 milhões. Nós devíamos começar a ter uma lei de um homem rico deveria ter 10 esposas jovens dos anos 18 aos 25 anos de idade para haver distribuição da riqueza, aquilo que falamos de poligamia estruturada, onde ele, quando casa, no regime do lobolo tradicional, tem que pagar 50 mil randes por cabeça, são 5 cabeças, 5 mil randes por cabeça. Pronto, Exato. paro aí. Exato. Obrigado, Josemir. Acho que a última pergunta, o último ponto foi um pouco mais provocativo, mas estou a ver alguma reação da plateia. Eu vou preferir passar para o Mulungu, depois volto para a plateia. Mulungu, acha que há espaço para os jovens participarem numa construção mais sólida de Moçambique? Sim, eu acho que há espaço, mas para ter esse espaço, eu acho que numa primeira fase temos que começar a apontar os problemas. Exato. E um dos problemas, ela reside mesmo na construção de Moçambique como Estado. É que Moçambique, quando emerge como Estado, já em 75, ela vem com algumas organizações. Por causa do contexto da criação do nosso Estado, que é o contexto da Guerra Fria, é preciso compreender, há uma possibilidade de compreender o porquê dessas organizações. Mas com o tempo, quando Moçambique transforma-se num Estado democrático multipartidário, havia uma necessidade de dissolver essas organizações e dar a elas uma nova imagem. A título de exemplo é a OJM, a Organização da Juventude Moçambicana. Ela é a organização da juventude moçambicana atrelada a um partido político. Então, se está atrelada a um partido político, ela devia mudar de imagem ou de nome para o JF. Ficava Organização da Juventude da Frelimo. Porque ela já não espelha aquilo que é um anseio de uma sociedade no seu todo. Ela passa unicamente a espelhar aquilo que é um anseio de um determinado grupo. Então, ela deve se espelhar genuinamente com aquele grupo. Então, aí íamos abrir um espaço para a criação de uma verdadeira OJM, onde pudéssemos ter lá grupos da Renamo, grupos da Frelimo, grupos do Podemos, da Nova Democracia e de vários outros. E da sociedade civil também. Aqueles que, por si só, têm a ideia de fazer crescer o Estado, mas que não quer olhar muito para a cor partidária. Então, havia uma necessidade de transformar a OJM. E também temos a Comissão Nacional da Juventude. A Comissão Nacional da Juventude também é um instrumento que está ao serviço do Partido Frelimo. Então, havia uma necessidade de fazer o mesmo na Comissão Nacional da Juventude. É verdade que esta comissão, ela per si só não precisava perder o nome ou alterar o seu nome. Ela precisava de uma reestruturação para que ela espelhe o anseio da juventude no seu todo, sem olhar para um determinado grupo. É por isso que hoje tu tens o presidente da Comissão Nacional da Juventude, tem cerca de 71 anos. Isso é uma aberração para aquilo que se pretende como objetivo dessa organização, mas também percebemos que é preciso colocar aquela figura para que ela controle os ânimos e controle os destinos desta organização, para que ela não perca o foco enquanto motor de um determinado partido. Depois temos aqui a Assembleia Juvenil. A Assembleia Juvenil também funciona para um determinado partido. Ou seja, ainda estamos em volta de organizações que alimentam um determinado partido, como se ainda estivéssemos num ambiente marxista-leninista. Mas é preciso recordar que nós já estamos num ambiente democrático multipartidário. Então, as soluções que devem ser desenhadas é no sentido de desmamar a juventude, desmamar esta ideia de partido-Estado. Há uma confusão que se cria. Há membros do Partido Frelimo que acham que, por ser da Frelimo, o Estado lhes pertence. Há pessoas que trabalham no Estado, por achar que trabalham no Estado, eles pertencem à Frelimo. Então, era preciso aqui criar mecanismos ou políticas para dissolver essa ideia que está incutida nessas pessoas. Mas essa ideia,
ela não é uma mera instrumentalização política. Ela vem exatamente da construção do novo Estado. Quando Samora fazia as suas ofensivas, os discursos entre linhas transmitiam a ideia de pertença. E essa pertença era de que se a Frelimo é nossa, o Moçambique é nosso. Então havia aqui um sentido moral, uma obrigatoriedade moral das pessoas para, de facto, olharem para Frelimo como sendo a libertadora, a mãe de toda a nação moçambicana. Então é preciso também criar mecanismos de fazer com que um afastamento se verifique entre o Estado e o Partido Frelimo, para que não haja aqui uma confusão, porque nós temos ministros que, quando participam no Comitê Central, eles usam o protocolo do Estado. O chefe do Estado, quando participa nas reuniões do Comitê Central, ele usa o protocolo do Estado. Então era preciso o próprio governo começar a trazer exemplos de elemento do Partido Frelimo e elemento do governo, ou seja, conseguir aqui criar águas para afastar essas duas figuras. A título de exemplo, nós tivemos em 2010, se a memória não me traiçoou, 2011, o presidente Guebuza esteve a celebrar o seu aniversário enquanto decorriam cheias em todo o país. Houve aqui uma confusão de papel. Existe aquilo que é o presidente Guebuza enquanto pessoa, chefe de família, ele pode celebrar aniversário. Mas existe o presidente Guebuza, chefe do Estado, é uma outra figura. Mas as pessoas não conseguem separar isso porque não temos aqui condições criadas para separar o trigo do joio. É por isso que, para ver esta questão da transparência e uma governação inclusiva, é preciso que o jovem compreenda o papel do Estado e o papel do partido político. Enquanto o jovem não conseguir perceber o alcance de um partido político, o alcance do Estado como tal, e não ter sentido de Estado também, nós ainda vamos continuar a verificar essa ideia de indivíduos que confundem essas duas coisas. E hoje em dia, quando nós ouvimos o jovem na rua a esticar uma bandeira e a dizer que este país é nosso, significa que em 75, isto não foi ensinado a um jovem de 75 a dizer que o país era nosso. Ou seja, ele é mais nosso agora porque há um despertar. E este despertar emana de quê? Emana destes grupos que, quando vieram da libertação, eles de facto vestiram-se de discursos de negros, mas governaram como brancos. Ou seja, o colono continuou cá. Então nós tivemos um jovem que, quando chegou como ponta de lança, e é de facto uma coincidência, ele vai de facto criar aqui um cenário de manifestações designado pontas de lança, ele chega e, quando faz golos a uma determinada baliza, por incrível que pareça, os defesas culpam o ponta de lança. Então isso é estranho, porque os defesas é que devem sempre averiguar a sua tática, ver se está em conformidade com aquilo que o seu adversário está a fazer e não culpar o ponta de lança que marcou os golos. Então é preciso ter foco, é preciso saber estar e ler os cenários. Então está a faltar muito isso, é por isso que parece que o Venâncio Mondlane e várias outras figuras na praça parecem estar na ilha. Quando nós avaliamos em termos discursivos, em termos de posicionamento político, eles não estão na ilha. Eles começaram a perceber a questão da política per si só afastada dos ideais da Frelimo e daquilo que é a composição diluída do Estado a favor deste determinado grupo. Então, eles, percebendo-se disso, começaram a criar e trilhar o seu caminho de forma unívoca, de modo a despertar as massas. Então, estamos aqui numa miscelânea de sentimentos, a quem é amado a nível de coração, mas a quem a Constituição da República o homologou como Presidente da República. Então, a juventude precisa conhecer o seu papel, conhecer o seu espaço, mas também sentir que o governo está a criar esse determinado espaço para que esta juventude possa ter uma atuação. É preciso recordar que o governo ainda não nos apresentou nem sequer um ministro jovem. O ministro jovem, muitas das vezes, tem 40 e tal anos. Nós sabemos que a juventude termina aos 35 anos. Então, era preciso trazer aqui uma figura
abaixo de 35 anos, para que o jovem se espelhe e comece a ter uma esperança de que, afinal, é possível. Não só para ser ministro, mas também para ser empresário. Não para ser endinheirado, como nós estamos a ver na praça. Ser um empresário, aquele que tem capacidade de desenvolver uma marca e uma comunidade. Não ser um endinheirado, aquele que leva o dinheiro para offshore, nas entidades internacionais, que quando começam a despoletar certos processos, bloqueiam este valor e você fica sem acesso. Então, era preciso trabalhar as mentes, mas para trabalhar as mentes é preciso trazer exemplos. E são esses exemplos que nós precisamos para não ter o Enéas Comis na Assembleia da República, uma Esperança Bias, mas ter jovens. Não estamos a dizer que os idosos não têm espaço. Ele tem espaço, mas como anciões do Estado, aqueles que vamos buscar o nosso consenso, aqueles que vão trazer a sua experiência para nos unificar como jovens e para nos direcionar a um único caminho, que é o caminho do desenvolvimento e não das disputas políticas. Exato, obrigado Mulungu. Eu vejo muitas reações por parte da plateia e também assim lá em casa. Escreva-nos nos nossos comentários sua proposta de solução e também pergunta. Afinal de contas, é aqui onde fazemos a nossa visão tornar-se a realidade. Eu vou agora para a plateia, depois eu volto ainda consigo Mulungu com uma pergunta de insistência e terminando com o Josemir. Plateia, alguma pergunta, uma contribuição? Eu vejo aí Batista, por favor, entregue o microfone. Assumindo que estamos numa época em que para os jovens lhes falta muita oportunidade de expressar aquilo que é seu desejo, esta é a oportunidade que nós entregamos a esta linda plateia. Batista, por favor, tenha o espaço. Muito obrigado. Saudações a todos os telespectadores. Antes de mais, dizer que eu sou Batista, tal como já havia dito, Batista Alberto Onfino. Eu sou licenciado em filosofia e o meu pensar pode criar, de certa forma, um diferencial no que respeita à abordagem, mas ela alinha-se àquilo que já tenha sido dito aqui no programa. E eu alinho mais a ideia relacionada à ideia do ilustre Mulungu, quando ele aborda em relação a uma questão que eu entendo por ecologia política. O que seria ecologia política? Seria não mais a questão partidária, né? Tomar-se o partido como base, porque os partidos estão a nos mostrar que já é um paradigma que está a entrar em crise. É este lado que eu acabo deixando, não concordando, melhor dizer, com o primeiro painelista, que dizia a questão de criar-se partido juvenil. Porque o paradigma, tal como também Kuhn diz, o paradigma tende a mostrar-se a dada altura em crise. E eu penso que os partidos neste momento nos mostram que estão em crise porque eles ainda continuam com objetivos individuais, objetivos se fossem coletivos, são deles mesmos como partidos. Então nós temos que passar para uma outra fase, que é uma fase de uma ecologia política. E o que seria essa ecologia política? Seria este abandono partidário para construirmos uma ideia política que fosse capaz de englobar a juventude. Olha, é preciso realçar aqui a importância da juventude. A juventude sempre foi importante e parece que hoje em dia começa a ser excluída. E quando é excluída da questão política, temos como resultado isso que nós hoje estamos a viver. Permitam-me fazer uma pequena contextualização. Exato, à vontade. Foi a juventude que libertou o país. Foram jovens. Nós não podemos nos esquecer isso. Mas atenção que foram também jovens que não concordaram com o movimento da Frelimo e começou-se a causar aquela guerra de desestabilização. Podemos dizer que houve sim mão estrangeira, mas não se esqueçamos que quem esteve lá na prática foram jovens. E depois saímos disto e agora voltamos a entrar numa situação mais crítica ainda,
onde o jovem já não está a lutar para desestabilizar, está a lutar para poder tomar parte da governação, para tomar parte do Estado, e isso parece que está sendo ou esteve sendo excluído, porque a dada altura o jovem que podia fazer parte do Estado, se é que faz, é aquele que faz parte de algum partido, e não é um só específico, não indico um único. Esse é um problema partidário. Para terminar, eu penso que para que a juventude ela possa contribuir de forma efetiva naquilo que seria a transparência, naquilo que seria a inclusão política, nós precisamos exatamente daquilo que Boaventura de Sousa Santos, eu vou lhe emprestar, ele chamava de ecologia de saberes, mas eu chamo isso de ecologia política. E muito obrigado. Exato, muito obrigado, Batista. Eu vou pedir mais alguém da plateia para uma intervenção. Vejo uma mão levantada, Daniel. Depois voltamos para aqui, parece que o Lênio também está... Então, Daniel, vamos começar. Como que você olha a opinião dos dois painelistas? E qual deveria ser o posicionamento, ou seja, o papel do governo perante esta juventude? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e agradecer a todos que estão assistindo o programa. E, de fato, estamos aqui para trazer abordagens que podem, de fato, nos indicar ou nos dar algumas direções que possam ajudar para que os jovens sintam-se confortáveis, sintam-se seguros em participar em debates políticos, em sentir-se incluídos em tudo. Portanto, indo no que concerne ao debate que nós temos aqui, eu alinho muito com a ideia do nosso segundo painelista, né, para que haja a inclusão, é preciso haver a questão de despartidalização. Porque, de fato, a gente acaba por observar que cada partido está a lutar para seus próprios interesses. Cada partido está a lutar para aquilo que ele quer. E prova disto é o cenário político que a gente está observando dia após dia. Depois das eleições, né, até agora estamos a observar o cenário político jamais observado aqui em Moçambique, depois da independência até cá. Portanto, é preciso dizer que a questão de despartidalização é uma questão urgente para que os jovens sintam-se confortáveis e sintam-se seguros. Ora, vejamos, quando os jovens tentam participar de fato ou apoiar um determinado partido que não alinha com ideais do aparato administrativo, de fato acabam por serem prejudicados. Neste caso, eu sinto muito com as manifestações, estamos a ver muitos jovens manifestando, exigindo seus direitos e, ao mesmo tempo, muitos jovens estão sendo baleados, muitos jovens estão morrendo. E isso é triste para uma nação que encontra-se em via de desenvolvimento. Se nós queremos desenvolver, de fato, é preciso que haja esta questão de despartidalização, é preciso que os jovens da UJM não estejam exatamente alinhados para interesses partidários, mas sim para interesses que ajudam na questão do desenvolvimento do país. Eu, por exemplo, que falo aqui, eu sou da UJM, já participei em muitos debates, afirmo categoricamente. Tem, portanto, um dia que eu participei numa reunião da oposição e lá, de fato, começou aquela discrepância que não, este não deveria fazer isto, este não é nosso. Então, para que haja uma inclusão, é preciso que haja despartidalização para nós podermos trabalhar, de fato, para o Moçambique que nós queremos. Sem isso, dificilmente os jovens vão sentir-se incluídos em todas as atividades. E outro ponto que eu queria deixar claro aqui é este ponto que está relacionado, portanto, às manifestações.
disse que é direito do povo, é direito dos cidadãos moçambicanos a exigir seus direitos, aquilo que eles veem que não é uma coisa adequada para o nosso desenvolvimento, aquilo que eles veem que isso não é bom, sair às ruas, manifestar para exigir a verdade. Portanto, é preciso respeitar isto, é preciso respeitar a vontade do povo, não é preciso matar os nossos irmãos, não é preciso matar os nossos vizinhos. Portanto, é importante pautarmos por diálogo, é importante pautarmos por conversações. Portanto, e os que vão manifestar, eu sei que estão a exigir os direitos, estão a exigir aquilo, portanto, que depositaram nas urnas, manifestem de forma clara, objetiva, não vandalizando os bens públicos e nem bens privados. É isso que eu queria deixar aqui e também dizer que mortes que estamos a observar devem ser explicados, porque até agora, portanto, estamos a ouvir, temos tantos, mas não estamos a conseguir exatamente identificar. Nós, como povo, às vezes conseguimos identificar que os que estão a matar os nossos irmãos são esses, mas indo-se do ponto de vista do aparato administrativo, não vem nos dar uma explicação clara daquilo que está a acontecer, não vem exatamente nos mostrar caminhos para soluções. Então é preciso que haja vontade por parte do aparato administrativo e os partidos da oposição para que este fato, este cenário que está sendo notado no contexto político de Moçambique, para que não volte a ser notado nos próximos anos. Então nós, como jovens, eu como jovem gostaria que depois de se solucionar este problema, para que não venha mais a se notar problemas desta natureza. Eu sei que este problema será solucionado, porque toda casa tem problemas, mas os problemas são solucionados. Basta haver vontade de solucionar esses problemas. Portanto, eu peço ao aparato administrativo, ao nosso regime, para que possam conseguir encontrar uma solução para tal. Peço ao presidente que será imposado, portanto, no dia 15, estou a referir aqui o presidente Chapo, né? Se o caso for, se ele for, se ele ser consagrado nos próximos dias, para que possa encontrar algumas soluções o mais rápido possível, ou mesmo antes de chegar à presidência, faça como aquilo que Trump costuma dizer, que antes de eu chegar na presidência vou solucionar problema X. Então, antes mesmo dele chegar na presidência, se ele de fato alinha com os ideais do povo, se ele de fato ama a juventude, eu agradecia que solucionasse esses problemas para nós vermos de fato que há vontade de governar este país. Então, quando chega até lá sem solucionar isso, a gente nota claramente que é difícil. E também pedir ao presidente eleito, né, que diz que é o presidente eleito, para vir comunicar ao seu povo, vir falar com a juventude, sair para comunicar à juventude. É isto de fato que eu gostaria de deixar claro e dizer que temos que despartidalizar as instituições políticas para de fato os jovens sentirem-se seguros em expressar as suas vontades. Exato, muito obrigado, Daniela. Vou para o Lénio. Lénio, por favor. Saudações a todos. Sou Lénio, Lisboa, sociólogo. Eu sou aspirante ao mundo de negócios. Primeiro vou recuperar aqui uma abordagem de deliberação democrática de Jürgen Habermas e Carl Issel, que traz a ideia de que, tendo nós um Estado democrático, multipartidário, sucedido por lutas desde a era de luta colonial até o alcance da independência nacional de Moçambique, chamou-me aqui a atenção uma coisa. A partir do momento em que coloca-se essa deliberação no sentido de todos devem participar, inclusive os jovens, isso significa dizer que estamos perante a um governo que deve olhar as suas preocupações para o Estado. Quem é o Estado? O Estado somos todos nós. Por essa razão que olhando nesta vertente,
políticas são desenhadas para que a população, tendo nós mais de 30 milhões, pelo menos, de habitantes, possam, no mínimo, serem atingidas nas suas condições e necessidades sociais básicas. Agora, muito mais do que a questão do primeiro painelista que estava aqui a levantar, sobre a ideia de colocação ou proclamação de associações, de partidos juvenis, eu sugeriria que esta questão, antes de ser avançada, deve ser olhada primeiro a questão das reformas, não é? Estas reformas, estou a falar da questão das políticas que são implementadas no nosso governo, não é? Temos pessoas com idades suficientemente acima da média, ocupando vários espaços na esfera pública, no Estado, e isso acaba limitando aquilo que é a inclusão que se quer agora dos jovens. E a outra questão que eu coloco aqui é sobre a questão de investimento. Neste caso, falando de investimentos, nós como jovens, nós precisamos de primeiro ter essas políticas feitas. O governo, quando elabora o seu plano quinquenal, não é? Plano de governação, deve olhar principalmente para essas questões de empreendimentos, não é? Não basta só falarmos de educação. Formar para quê? Não é? Quando nós formamos alguém, significa que estamos a mostrar que o nosso governo, o nosso sistema atual, pode muito bem fazer essa inclusão. O que olhando para a nossa realidade atual, acaba existindo uma certa disparidade, sobretudo na questão de empregabilidade. Portanto, os jovens não têm espaço, o espaço que se tem é mais teórico. Então, nós não podemos primeiro falar de soluções sem falar dos reais problemas que se enfrentam, né, no dia a dia. Não basta somente considerarmos também a questão de despartidarização, não é? De grupos políticos, olhando para aquilo que é a nossa Constituição, já promove esta questão de partidos, mas este talvez não seja o maior problema que pode nos preocupar. Portanto, é preciso olhar, de facto, para questões mais concretas, como a questão de empregabilidade, não é? Quando nós falamos de emprego, por exemplo, tem várias maneiras de se empregar, sem necessariamente ocupar posições estatais, não é? Eu, por exemplo, agora que falo como jovem, eu sou empreendedor. Então, para que isso aconteça, é necessário primeiro que o governo desenhe políticas de estágios, políticas para criar condições de existirem jovens que possam, neste caso, ter inclusão, aderirem nestes projetos de investimento, não é? Para a questão da construção do capital humano. Isto vai beneficiar, de certa forma, assim como motivar esta parte moral que se pode verificar ausente. Então, o problema não basta somente criar, fazer essa ausência de partidos políticos, como estavam agora há pouco a dissertar, mas também olhar para aquilo que o governo faz, não é? Porque nós estamos a enfrentar momentos agora de crise. Jovens com muitas frustrações, pessoas que fazem de tudo para que possam ser ouvidos, mas quero chamar a atenção para essa consciência. Os jovens devem ter consciência cívica e ativa, para que o que nós fazemos temos que saber como direitos, assim como deveres. Por quê? Porque isto vai recuperar aquilo que nós somos como cidadãos de democracia, mas o perfil que se vive hoje em Moçambique está fora daquilo que foi traçado
há anos e, infelizmente, essa fúria baseia-se, infelizmente, da questão dessa ausência de reparo, de colocação de jovens. Apenas só se fala de OJM, mas como um dos painelistas disse, é necessário que se crie essa união dessas associações, não é? Essas organizações políticas, para que todos os jovens, independentemente da cor partidária, possam estar inclusos neste processo. Isto vai garantir esta harmonia, não é? E aí estaríamos a criar uma espécie de diálogo político para que haja esse incentivo e que a fúria popular, como nós vivemos hoje, não se possa traduzir em questões de vandalismo, porque vandalizando não estamos a fazer aquele que é o nosso papel como jovens, ok? E isto vai suscitar novos problemas, e a esses problemas eu chamo de estruturais. Nós agora estamos a ver problemas estruturais, não é? Então, não basta somente que se criem soluções para problemas que são secundários. Temos que olhar primeiro para questões não de base, mas também para questões culturais. A nossa cultura tem que estar orientada para que haja aquilo que nós queremos encontrar ou alcançar como desenvolvimento. Exato. Então, é isto que eu tinha por partilhar. Exato. Muito obrigado, Lênio. Parece que tem alguém, uma voz feminina, que quer também se expressar. Capacidade de síntese, porque o tempo não nos é muito favorável. Bom, saudações, saúdo aos colegas do painel, de igual modo aos colegas daqui da plateia. Bom, eu diria que faria uma fusão da ideia dos dois painelistas, porque de fato a organização que existe, né, que rege aquela que é a juventude moçambicana, é partidária. Então, em jeito mesmo, de maneira resumida, eu diria que Moçambique deve acabar com o medo assim, que é de integrar os jovens para assuntos políticos no nosso país, e é preciso sim que se criem novas organizações, uma associação da juventude, um Ministério da Juventude e uma lei de empoderamento da juventude, conforme se referiu o Dr. Taim, mas acima de tudo, estas organizações devem trazer mudança, porque os jovens devem lutar para um Moçambique melhor e não para se filiar a partidos que têm interesses pessoais. Muito obrigado. Exato, obrigado. Eu volto aqui para o painel, como havia prometido, volto com o Mulungu, depois vou para o Josemir. Mulungu, nas manifestações em particular nós vimos muita participação da juventude. O que teria falhado de fato em termos de políticas traçadas para que esta juventude não se sentisse sentisse essa fúria e apresentasse deste modo? E como podemos, ou melhor, como pode ser superado e ainda recuperar-se esta confiança da juventude que foi perdida, como nós observamos nessas manifestações? Bem, a resposta disso é simples. Uma pretensão para a disseminação de certas políticas, ela deve ser acompanhada por um elemento crucial, a escola. Se tu não dá escola às pessoas não têm capacidade de entender as políticas públicas. Se não têm essa capacidade de entender as políticas públicas, significa que ficam à mercê de alguém que vai compreender essas políticas públicas e terá que explicar a essa gente. E este pacote já vem através desse indivíduo com aquilo que é a objeção política dele ou a objeção econômica. Então, nós já temos informações deturpadas que são canalizadas por esse determinado indivíduo. Então, para a eficácia, para o entendimento de uma política pública, é preciso mesmo, como dizia Samora, fazer da escola a base para o povo tomar o poder. Não ter uma escola na qual indivíduos na 10ª classe, para escrever o seu próprio nome, é uma operação matemática. Indivíduos que com 12ª classe não sabem o que vão fazer. E aqui há entendimento de que o indivíduo que está na 12ª classe tem por aí 17 anos. Então, se um indivíduo, um adolescente de 17 anos, ainda não sabe o que vai fazer da sua vida, isto significa que o sistema todo preparatório falhou. Falhou porque não lhe deu diretrizes para poder decidir. Não lhe alimentou de informação para que ele pudesse se posicionar. Então,
temos que começar da escola, temos que mudar o nosso sistema de ensino para que ele oriente jovens para a produção. Hoje em dia, tu tens o Instituto Industrial, está fechado, ela já não funciona. Tu tens o Instituto Comercial, também já não funciona devidamente. Então, esses institutos técnicos são eles que traziam e produziam pessoas que movimentaram o nosso Estado desde o princípio. Se for aos gabinetes, os diretores que nós temos hoje em dia só fizeram a escola comercial, só fizeram o instituto comercial. Mas eles conseguem, de facto, estar em pé de igualdade com os estudantes da UEM que fizeram a contabilidade, com os estudantes da UEM que fizeram a eletrotecnia, engenharia mecânica. Então, quando nós temos um indivíduo que sai de uma universidade e um que fez escola técnica em competição, em pé de igualdade, é preciso compreender que há aqui uma falha. Há um lado que não está a fazer devidamente o seu papel. Então temos que aqui criar pontes para que desde o ensino primário até o ensino superior haja aqui um acompanhamento. Hoje em dia, numa sala de 50 alunos, 45 alunos têm aproveitamento péssimo e 5 alunos é que têm bom aproveitamento. E quando tentas procurar saber de onde é que vem esse bom aproveitamento daqueles 5 alunos, é porque os seus progenitores têm condições, pagam explicador, pagam-lhes melhores condições para poder lhes levar à escola. E o resto vive numa segurança alimentar. São indivíduos que os seus pais comem no almoço e não sabem o que será o jantar. Então é preciso aqui fazer uma espécie de acompanhamento a essas crianças, até o processo delas ascenderem a uma determinada idade, onde elas têm a capacidade de decidir e começar a ver esta política pública. A política pública é o que é? É o sol. Então, se este sol não ilumina a Terra, então a Terra não terá capacidade de clarear. Então, quem é a Terra? São esses jovens todos. São esses adolescentes que estão no processo de crescimento, chegam à fase da juventude, a única percepção que têm é que devem fazer boladas ou devem se filiar a um determinado tipo de partido para conseguir sobressair. Mas mesmo para se filiar a esse determinado tipo de partido, é preciso que eles tenham lá alguém que vai lhe esticar a mão. E para fazer esta bolada, é preciso que o circuito do mercado, se ele vende um determinado tipo de produto, que aquele circuito se abra em jeito de Waze, como se diz por aí, para que ele tenha lá um espaço para conseguir vender o seu produto. Então, é preciso quebrar estas todas as barreiras e criar o jovem, prepará-lo desde a base para que ele tenha competitividade. Como é que eu vou competir com um jovem que foi formado na África do Sul? Como é que eu vou competir com um jovem que foi formado no Zimbábue? Se nós os três nos encontramos em Afungi a operar aquelas grandes máquinas, eu serei um mero assistente. E se calhar o jovem de Zimbábue, o jovem de África do Sul, que já está num sistema que lhe dá vantagem, porque estuda em inglês, terão mais possibilidade de operar as máquinas. E eu serei um mero espectador e a partir dali saio à rua, vou atirando pedras, porque eu fico com a sensação de que fui sabotado durante o processo de crescimento. Então, essa onda de manifestantes, o modus operandi, é por causa da falta de escola. A escola foi ignorada. Se for a perceber, toda a cidade de Maputo tínhamos as unidades também já não operam. Então, abriu-se novas escolas, mas fechou-se escolas. Então, há aqui professores que se aposentaram, não se trouxe outros professores. Os professores que estão a operar hoje em dia também ainda são alunos, ainda têm debilidades para poder transmitir determinado tipo de informação. Então, para poder esta política pública de facto chegar ao jovem, se é que ela existe, é preciso que a escola esteja preparada para preparar este jovem e trazer um produto final que de facto consiga entender esta questão da política pública. Exato, obrigado Mulungu. Eu vou com Josemir. Josemir, qual deve ser o papel, ou melhor, o posicionamento do governo perante os jovens, e acha que nesta onda de manifestação é possível construir um Moçambique através de ideias, através de debates e também sem derramamento de sangue, considerando que há uma tendência nos últimos dias dos jovens ter esta sede de derramar sangue, que sentem-se não ter mais nada a perder, reivindicando através de manifestações? Esta pergunta é um bocadinho complexa. Exato. E me deixa só entrar em um maior detalhe. Se ouvimos aqui para o nosso painel, eles primeiro disseram uma palavra muito importante. Disseram que os jovens sentem-se que não têm voz. Mas vamos lá olhar para o contexto atual político. Primeiro tens um partido
político, esse partido político é composto por 3 organizações sociais, OJM, OMM, ACLI. E existem cotas dentro do partido especificamente para a OJM. Existem regras dentro do partido daquilo que é, quando vais às eleições, tens uma parte que é renovação, tem uma percentagem, renovação é a entrada dos jovens, principalmente vindo da OJM. Depois tens continuidade, continuidade são os mais velhos, não é? Sim, aquele partido político fez um erro, na minha opinião, política. Quando falo especificamente, voltando para o exemplo que deu aqui o Dr. Mulungu, das eleições na cidade de Maputo, onde puseram um candidato, Enéas Comis, que já estava na 3ª idade ou 4ª idade, se existe uma coisa dessas, não é? Aquilo foi um erro estratégico e sacrificaram outros jovens, nomeadamente Samora Machel Júnior, que ele também disse e declarou aquilo que era a sua intenção. Isto foi um erro político por quê? Porque estás a dizer a todos os jovens, incluindo os que estão aqui no painel, que nós não servimos para nada. Estás a nos dizer que com nossa educação, com nossa formação, nós não sabemos absolutamente nada. E não vamos esquecer que o próprio pai da Samora Machel, quando ele esteve como presidente, acho que tinha 33 anos de idade, se eu não estou enganado, não é? Então, esse é um problema. Mas as estruturas já existem, ok? Segundo, voltando para uma questão que o Caro Batista falou aqui, que eu estava muito atento para ver quais são as áreas de formação. Filosofia, sociologia, quer dizer, tudo da área de letras. Eu não vi nada falando de ciência, de tecnologia, de engenharia, de fabricação, industrialização, que falam em manufacturing, que em conjunto chamam de STEM. Por que que não? O que o mercado laboral exige? Quais são as oportunidades que existem? Agricultura, industrial e comercial é a primeira oportunidade. Depois tens as grandes empresas, os megas projetos. O que eles precisam? Ninguém precisa de sociologia. Em todos os meus anos de gerir e ser responsável em várias empresas, eu nunca fiz nenhum recrutamento onde eu disse estou à procura de um filósofo, estou à procura de um sociólogo. Por quê? Quando estás num mundo de negócio e num mundo laboral, nós somos de só faz, não somos de só fala. Nós vamos te dar uma meta e vamos te dizer, quero isto até o dia X. Se não me dás o resultado que eu quero, estou te mandar embora. Straight. Ok? Então, quando nós falamos das reformas e estamos a pôr certas reformas na mesa, é que tudo que está a acontecer quer dizer que o sistema atual não funciona. Se tens um Conselho Nacional de Juventude, tens um secretário da Juventude, que o tal secretário foi alguém que foi um vice-ministro do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele saiu, era o presidente ou o coordenador do Conselho Nacional de Juventude. Quer dizer, é alguém que saiu do sistema da juventude. Subiu, foi vice-ministro, depois agora é secretário de Estado. Estou a falar do Oswaldo Petersburg. Então, se os jovens têm alguém que está dentro do governo, tem um secretariado do governo, essas manifestações todas, e os jovens estão a dizer que, olha, a nossa voz, ninguém está a falar por nós. Nós não temos futuro. Então, aí há um problema com a situação atual que nós temos. Então, na casa do teu pai, não pode ser homem. Não é possível. Quer ser homem? Sai. Começa a tua própria casa. Quando eu digo que a juventude tem que sair da casa do pai, pai quem é? Vai lá criar tua própria casa. Começa a dizer. E começa a lutar por políticas que vão te trazer uma vantagem. Eu falei de procurement, mete dinheiro no teu bolso. Os bilionários sul-africanos foram criados como? Porque existia uma lei, os negros sul-africanos não tinham acesso à economia. Eles, quando entraram no poder, tinham o quê? É o governo. E a maior entidade, a maior máquina que move a economia sempre é o Estado. Então, se há uma política clara do Estado a dizer que eu, para te dar dinheiro, traz um jovem aqui na mesa. E eu vou te compensar. Como é que eu vou te compensar? Vou baixar o teu imposto. Porque o jovem que eu vou te entregar, provavelmente é da filosofia, sociologia, coisas que não é da área que vai me trazer negócio. Para mim, como homem de negócio, não é uma mais-valia. A linguagem é essa. Então, qual é a contrapartida? Eu ganho o quê no meio disto tudo? Ok? Então, são essas coisas que nós temos que analisar. Não é?
Então, isto, voltando para as palavras do meu caro panelista, ele falou, sim senhora, do contexto político. Mas dinheiro não é só política. São coisas práticas. Quais são as oportunidades que existem? Se nós temos dinheiro agora, devemos estar a construir armazém e vender arroz. Por quê? O preço do arroz está a disparar. E são coisas práticas. Então, aquilo que espero também ouvir do resto do painel aqui, digam lá o que nós podemos fazer para vocês terem soluções práticas para resolver a vossa vida. O que vos falta? E vamos lá deixar um bocadinho dos políticos, a política para os políticos, não é? O que vocês precisam para vocês, para o vosso benefício? Exato, está ali lançada a batata. Alguma contribuição do painel? Vejo uma reação do Paulino Jaguar. Por favor, Paulino, esteja à vontade. Bom, boa tarde. Já é boa noite. Obrigado, boa noite. Em primeiro, agradecer pela oportunidade e saudar aos painelistas e igualmente ao doutor Josemir também, por essa ideia de que temos que parar um pouco de olhar ou discutir mais política e trazermos soluções para aquilo que é a favor da juventude. Mas, indo direto à última intervenção do doutor sobre soluções, eu gostaria de perceber aqui, mais ou menos, esse projeto que falou aqui sobre o financiamento, que em algum momento trouxe um dado muito importante, falou de perda de 90%, na maioria das vezes. Eu gostaria de perceber o que é que pode estar por detrás disso tudo. Será o jovem ou será a falta de acompanhamento? Porque também destacou aqui homens de negócio. Pelo que eu percebo, né? Na maioria das vezes os homens de negócio não têm tempo. Ligas, sobrinho, não tem tempo hoje, vamos lá marcar para domingo lá em casa. É um exemplo que eu estou a dar, talvez contigo. Agora eu gostaria de perceber o que está por detrás disso, essa toda perda. O que podemos, nós como jovens, talvez se calhar, nesse espaço, discutirmos para poder trazer solução, para podermos ultrapassar este problema. Muito obrigado. Exato, obrigado, Paulino. Talvez termos mais uma pergunta, pode ser direcionada ou para os dois painelistas e depois vamos dar espaço para a contra-resposta. Sim, minha cara colega. Boa noite, saudações a todos os painelistas e a toda a plateia. Bom, o primeiro painelista esteve aqui a falar acerca do... Tocou um ponto, né, na qual ele disse que a juventude deveria criar um partido somente para ele. Eu tenho aqui duas questões, gostaria de saber qual será o principal objetivo daquele partido. E tenho a segunda questão que é, qual será, por exemplo, o partido será exclusivo somente para jovens ou permitirá com que todas as faixas etárias possam participar do mesmo? Obrigado. Exato. Mais uma questão de plateia? Boa noite a todos. Exato. Chamo-me Edgar Teia, sou aspirante a jurista. Minha contribuição é em relação à inclusão de jovens. Uma das coisas que eu acho que não cria essa inclusão ou uma boa participação dos jovens é que os jovens, não sei, vou fazer uma analogia com o tabuleiro de xadrez. Exato, desde que tenham uma capacidade de síntese. Tudo bem, sem problema. Vou fazer uma analogia com o tabuleiro de xadrez. Os jovens são utilizados como meros peões. Por vários fatores. Fala de educação de muitos jovens, frustração. Eu acho que é muito fácil manipular alguém que está com fome e dizer para ele vandalizar alguma coisa e vai. Por exemplo, o arroz vandalizado aconteceu na minha zona, que é Muxina. Outra coisa é a questão da oportunidade. Jovens não têm oportunidade, seja no mercado de trabalho, é difícil, porque há uma ironia. Precisam de alguém com experiência, mas você também precisa de trabalhar para ter experiência, então é um conflito muito estranho. A questão do financiamento também, é difícil conseguir financiamento enquanto jovem, por vários fatores, seja... Primeiro, porque nós somos o quarto país mais pobre do mundo, então ninguém vai ter emprestado dinheiro de qualquer maneira, porque sabe que as chances de você pagar são bastante reduzidas. Segundo, a questão também é que enquanto estás lá à procura de um financiamento, olha-se para a sua cor partidária,
Ou a primeira coisa que se pergunta é: Edgar Teia filho de quem? Conhece a quem? Então, são vários fatores que acabam, de certa forma, sufocando esse jovem, que por mais que ele queira aparecer, acaba se sufocando. E no final de tudo, quando o jovem sai daí, fica a beber e diz: olha, essa juventude está perdida. Então, fica complicado. A Assembleia da República, por exemplo, eu diria que são 16 deputados, se não estou em erro. E não vou dizer se tá bom, não vamos dizer se é porque é Frelimo, Renamo, mas todos, tanto Frelimo, Renamo, MDM lá, tem poucos jovens. Então, a culpa eu diria que os mais velhos têm que sentar e refletir e perceber que eles que são um problema. E, sim, e não estaria... Quando uma criança sai para fora e insulta, a primeira coisa que a gente diz é: essa criança é mal educada. Então, se é mal educada, quem educou o mal? É o pai. Então, esse é o meu ponto. Exato, muito obrigado, Edgar Teia. Mais alguém da plateia para voltarmos aqui às respostas? Uma última intervenção da plateia, por favor. Sim. Exato, Daniel. Sim, já que o nosso segundo painelista o primeiro painelista, aliás, lançou uma pergunta cá para questões práticas, porque nós não podemos só trazer questões teóricos, políticos, não trazer questões práticas. Portanto, para tal, eu vejo que deve haver condições de se criar fundos para financiamento de projetos de jovens. Na verdade, nós temos jovens brilhantes com projetos, mas não tem quem financiar esses projetos. Então, há necessidade de criar estes fundos para que os jovens sejam financiados, e esses fundos não sejam controlados com cor partidário, não seja controlado com o partido, mas sim organizações que não têm nada a ver com o partido, para que assim todos os jovens possam sentir-se inclusos e respeitosos. Obrigado. Exato, muito obrigado. Eu volto mesmo contigo, Josemir. Parece que foi muito votado pela plateia para responder a algumas questões. Tenha bondade, ao seu critério. Tudo bem. Vamos lá voltar para a questão, primeiro, porque é o partido político só de jovens. E respondendo à sua questão, só de jovens, homens e mulheres, dos 18 aos 25 anos, porque quem tem 18 anos é que pode votar. Mas também tem que ter ligada ao vosso partido uma associação de jovens que desce dos 13 aos 18 anos. Em todos os países que estão desenvolvidos, sempre o elemento da juventude, eles é um braço muito, muito forte. A estatística demográfica de Moçambique, a maioria é jovem. Se os jovens fossem para estar envolvidos ativamente, eles sempre iam ganhar todas as campanhas. Em todo o mundo, o problema sempre é igual. Vai para uma igreja, vai para um partido político. Quem domina são os mais velhos, porque os jovens não têm interesse. Mas eles são a maioria. Então, o primeiro problema que nós estamos a resolver, quando eu digo não se misturem, não misturem os mais velhos com os jovens, que é para os jovens estarem representados diretamente na Assembleia da República, ter uma cara que representa os jovens. Quem é esse? Na África do Sul, tinha o Julius Malema. Ele estava dentro do ANC. Quando os mais velhos lhe aqueceram a cabeça, ele fez o quê? Saiu do partido, levou o pessoal dele, criou um partido, Economic Freedom Fridays. E eles, quando lutam para quê? Políticas para os jovens. O que eles começam a defender? Eles começam a defender, dizer que não, teres um mercado que é 100% setor privado também não funciona. Por quê? O setor privado é como se fosse um padrasto. Tem um interesse. Meu interesse não é criar emprego. Atenção. Meu interesse é ganhar dinheiro. Eu quero o gás de Moçambique. Eu não quero empregar ninguém. Entretanto, para eu extrair o gás, parte do processo eu preciso de contratar alguém para atingir aquilo que é o meu objetivo principal. Se Moçambique não tem gás, ele não vem aqui fazer nenhum investimento. Então, por que é que nós precisamos de ter aquilo que chamam de capitalismo do Estado? E qual é que é o alinhamento entre um partido político só de jovens e um partido como Frelimo ou qualquer outro partido? É na ideologia política. Qual é a ideologia política que tem que ser? Tens de falar de um Estado democrata socialista. Tens que dizer, olha, eu quero um modelo de desenvolvimento como existe lá no Vietnã. Por que é que estou a falar de Vietnã? Porque em 1975, o Vietnã esteve no mesmo pé de igualdade com Moçambique em termos de desenvolvimento. Mas hoje, Vietnã é um espetáculo.
E o Vietnã também tem um partido comunista, socialista, que até hoje está no poder. O Vietnã foi à guerra com os Estados Unidos, deram-lhes porrada, não é? Então, é um modelo que dá para nós seguirmos como Moçambique, daí onde existe um intercâmbio. Mas eu quero vos dar outro segredo. De tudo, fez-se um estudo das 500 maiores empresas do mundo, para ver os mais ricos. Os mais ricos têm duas coisas em comum. Têm um background militar e artes marciais. Por quê? A disciplina, o foco, é mais importante do que a educação. O Bill Gates não terminou faculdade. Aquele do Steve Jobs também não terminou faculdade. E aqui em Moçambique foca-se muito em um saber falar bonito, eu sou dotado, letrado, ok. Eu vou te contratar, vou te pagar dinheiro. Depois eu que tenho que te ensinar aquilo que tu deves fazer. Desculpa, não funciona assim. Eu já tive várias oportunidades fantásticas em Moçambique, ok? Mas por quê? Eu cresci num ambiente completamente diferente. Na Alemanha eu fazia parte de coisas de juventude. E eles, o que eles obrigavam? Você tem que fazer desporto. Por que é o desporto? Disciplina. Vais aprender a fazer parte de uma equipa. Já foste chefe da equipa, chefe de futebol, chefe de salão, qualquer coisa. E o que também acontece? Vens com uma mentalidade preparada para assumir que eu vou fazer tudo o que este patrão quer para eu poder vencer. Então, um dos problemas que está a ver aqui agora, quando vejo, os jovens estão a destruir e estão a fazer... É que a cabeça dele, qual é a estrutura, qual é o ambiente onde ele está rodeado, para ele ter ideias construtivas, não só chilar, não é? Então, quando vocês começam a ter já, primeiro o vosso partido, a lei, vocês têm um objetivo muito claro, vosso inimigo é claro. Se vocês dizem, meu inimigo é meu pai, é meu avô, já perdeste foco. Já perdeste foco. Qual é a ideia? Vamos para casa, vamos matar os nossos pais? Não. O nosso inimigo tem que dizer, ok, o que eu quero? Qual é o objetivo especificamente e como é que constrói? A partir do momento que eu tenho já uma base, eu posso começar a criar uma economia de jovens. Uma economia de jovens, eu como jovem, vou apoiar negócios de outros jovens. Se vais e procuras quais são as economias, as comunidades que têm mais dinheiro, que saem de um país para outro, são comunidades que são marginalizadas, judeus, Ismaili community e tal. Por quê? Porque como eles são marginalizados pelos outros, entre eles, criam riqueza, não é? E o dinheiro gera entre eles. Então, se os jovens não são os primeiros a fazer o dinheiro gerir dentro da economia dos jovens, nunca vão ter poder. Quando os jovens começam a ter poder, já podem ditar as regras do jogo. Essa é a importância. Tens de juntar a tua poder político com poder econômico. Aí vais mandar. Mas ficar por fora e dizer que a minha solução está com alguém de 50 anos de idade, isto não vai funcionar. Não vai. Último ponto, falando a questão do financiamento e falando do 90%. 90% de perca é perca por quê? Não importa se é jovem, é uma estatística, é uma realidade no mundo de negócio. Os melhores investimentos são franchises. Franchises são onde já é um negócio que já é rentável, já é provado. Vou dar o exemplo Tecafamba, não é? Entre eu investir em algo que eu tenho uma ideia e pôr um dinheiro num Tecafamba, eu prefiro chegar no Tecafamba e dizer Tecafamba, quero comprar 76% da Tecafamba, eu fico dono, você continua a ser o gerente e eu quero expandir. Depois quero lançar um concurso, dizer, quando eu falava dessas empresas, sociedades de jovens, eu vou vos pegar 6 jovens, gera lá este Tecafamba. Outro gera lá outro. Que mais está a bater? KFC? Ok, vamos lá comprar KFC. Tirar o dono que está lá, meter os jovens, vocês vão gerir. Então, esse tipo de negócio tem mais sustentabilidade, mais durabilidade. Okay? O problema que existe em Moçambique é a banca, taxa de juro. Quanto é que está uma taxa de juro? Taxas de juros estão de 22% por aí. 30%. Mas o prime, não é? Prime rate. Então, isto quer dizer o quê? Existe aquilo que chama-se na economia custo de oportunidade. Está a ver a importância de vocês estudarem coisas que dão dinheiro, não estudarem filosofia e sociologias. Ok? Custo de oportunidade quer dizer o quê? Sem risco, hoje, como homem de negócios, eu consigo ter 16% de retorno. Pego o meu dinheiro, ponho num depósito a prazo num banco. Ok? Dá-me 16%.
Se eu tenho 16 problemas sem stress, depois estás a dizer assim, queres que eu entregue o meu dinheiro, investir em quê? Investir no negócio de um jovem. Então, esse jovem nunca geriu nada. Não é meu familiar, qual é o interesse? Não é? Então, como é que o governo obriga o setor privado? O governo vai olhar para o imposto. Vai dizer assim, eu vou subir os impostos. Qual é o objetivo de subida do imposto? Tem dois motivos. O primeiro motivo é a arrecadação fiscal de dinheiro para o próprio Estado. O segundo motivo é transferência de riqueza. Eu sou rico, pago impostos. O governo vai pegar no meu imposto, vai redistribuir em outras áreas. Qual é o problema de fazer a subida de impostos? É uma medida que o setor privado não gosta. Se olhem para os Estados Unidos, o presidente que entrou agora no poder, Donald Trump, o que ele falou? Eu vou baixar os impostos. E todo mundo está por dinheiro agora nos Estados Unidos. Existe muito. Agora, em Moçambique a situação é a inversa. Todos aqueles que achavam que Moçambique era o futuro, era o Eldorado, era o sítio que dava, hoje estão, eu aí não ponho meu dinheiro. Então, qual é a solução e como é que o Estado deve reagir? O Estado agora tem que entrar, fazer capitalismo do Estado. Capitalismo do Estado, o que é e como é que funciona? É o Estado dizer, eu vou manter 51% no mínimo, que é para eu depois ir buscar parcerias de 49% do setor privado. E vamos começar a fazer as coisas acontecer. Mas atenção, já existe TMCL, já existe LAM, já existe várias empresas do Estado. Por que aquelas várias empresas do Estado não estão a dar dinheiro, não estão a dar lucro ao Estado? Esse é um problema. E tem a ver com o componente político-social, dinâmica moçambicana. Atenção. Ok? Então, é necessário certas reformas acontecer, mas para isto acontecer, nós também precisamos de colaborações estratégicas. São modelos, são estruturações, são problemas estruturais. E os problemas estruturais não vão mudar por causa do presidente. É mentira. Exato. Muito obrigado, Josemir. A produção, eu acho que o tempo já nos foge. Eu vou fazer a última questão, depois volto para o painel, se me permitir. Mulungu, estamos na véspera, ou melhor, como já vinhas falando sobre ponta de lança, marcou o golo, etc. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, ele diz que retorna ao país no dia 9 de janeiro. O que pode-se esperar neste retorno do Venâncio Mondlane ao país? Até porque ele já anunciou outra fase das manifestações ponta de lança. Estão aqui os jovens. O que pode-se esperar a esta próxima fase com a chegada do Venâncio Mondlane? Bem, antes de responder isso, eu queria recapitular algumas coisas. Exato. Capacidade de síntese. Sim, exato. É assim, é importante sim estudar sociologia por um simples fator. Se tu tens uma plataforma a operar em Cabo Delgado, tu precisas de uma conscientização de massas para que eles compreendam porque é que aquele investimento está ali. E quem faz esse tipo de trabalho são os sociólogos, porque eles conhecem sociedades que estão ali envolvidas, diferenças étnicas, as línguas daquela gente e as suas pretensões e a sua direção enquanto sociedade. Então o sociólogo faz o seu trabalho para evitar conflitos. Se forem a perceber, o terrorismo em Cabo Delgado, quando ele teve início em 2017, tinha sinais de conflitos étnicos, ou seja, a etnia Makua e a etnia Moni estavam em confrontação. Mas percebeu-se mais tarde que era uma certa insurgência. Então é preciso que este papel todo esteja nas mãos de um sociólogo para que ele traga nos resultados para subsidiar a estas empresas ou um empresário para que ele tome as devidas decisões para que o seu negócio flua num ambiente pacífico. Então, é preciso que também tenhamos um filósofo. O filósofo é aquele que, per si só, o seu papel é trazer soluções a uma sociedade, discutir os problemas atuais para poder trazer aqui pontos positivos por cima da mesa. Então, há espaço para todos. Falava o Edgar Teia, que é aspirante a jurista. É importante
que as pessoas conhecem as suas leis. Como é que as pessoas vão conhecer as suas leis em volta daquele negócio que está lá, em volta daquela infraestrutura? É através de figuras como Edgar Teia que vão ensinar as pessoas quais são os direitos que têm, o que é que devem exigir e o que é que não devem exigir dentro daquele círculo todo que está criado lá. Então todos os cursos têm uma aplicabilidade, só que pecam por não ter uma aplicabilidade em números muito elevados. Ou seja, eles podem precisar no máximo de um sociólogo, de um filósofo e de um jurista. Enquanto as questões técnicas, eles precisam de várias pessoas. É por isso que emprestamos do estrangeiro para conseguir, de facto, satisfazer aquilo que é a procura naquelas regiões. Então, todo tipo de curso tem um espaço, mas é preciso disciplina, é preciso ser bom, é preciso ser diferente para ter um espaço dentro das multinacionais e dentro das grandes empresas. Agora, quanto à questão da volta do Venâncio Mondlane com a sua ponta de lança, eu acho que é preciso que o governo abrace o Venâncio Mondlane, está a caminho, porque o 23 de dezembro ninguém quer repetir. Ninguém quer repetir o 23 de dezembro, como dizia o Edgar Teia, na zona dele foi saqueada uma loja. Se calhar ele tenha mais arroz na sua casa que os imóveis. Então era preciso evitar esse tipo de fenômenos para que esta volta de Venâncio Mondlane não seja uma volta que possa transformar Moçambique em um caos total. Porque se ele vem para Maputo, há uma garantia de que todas as províncias vão querer estar em Maputo para receber aquele que eles consideram o seu presidente. Então, o governo tem que criar mecanismos para que esta figura esteja num ambiente, pode ser de alvoroço, mas que esse alvoroço não tenha uma tendência à destruição. Que este alvoroço não tenha um incômodo, não sinta uma ameaça por parte das forças de defesa e segurança. É preciso que haja alinhamento para que esta figura esteja no seu território, mas também aberto para dialogar com o governo e o governo também esteja aberto a dialogar com esta figura para encontrarmos aqui um caminho da paz. É muito bom que ele venha, mesmo no dia 9, ainda temos 5 dias para a tomada de posse. Até lá, possamos ter, se calhar, por cima da mesa, vários tipos de resultados positivos que, se calhar, possam fazer esta figura conversar com o seu público, seja através do Facebook ou seja através de um canal aberto que ele possa encontrar por estar em Moçambique para lhes informar o pé de todo tipo de situação ou de negociata que terá feito com o governo, de modo a atingirmos aqui níveis de pacificação e caminharmos juntos para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento a estas alturas ela só é possível com uma coordenação entre essas duas figuras, porque o que vamos assistir é um governo sombra que o Venâncio Mondlane poderá criar. O governo sombra, geralmente, ele tem o ouvido das massas a seu favor. E o governo, tecnicamente estabelecido através da Constituição da República ou da homologação do Conselho Constitucional, ele lida com questões administrativas. Mas o que são questões administrativas sem essas massas que são, de facto, os alvos dessas questões administrativas? Então, é preciso aqui ter muita cautela nesta vinda, porque é algo muito sensível. Eu acho que nunca tivemos uma vinda mais sensível que esta, até aquela do Papa, ela tem menos importância que esta vinda do Venâncio Mondlane. Esta precisa de uma atenção desdobrada por parte do governo. A população vai, de facto, querer receber esta figura. Não só porque eles votaram nesta figura, mas porque é uma figura que, ao longo deste tempo que esteve fora do país, tocou nos seus corações. Exato, obrigado. Eu vou para a plateia agora, a última questão. Antes, vejo uma intervenção, uma mão, de Batista, depois vamos para o Mário, mas antes eu queria fazer uma última pergunta. A plateia, aproveitem a responder quando estiverem a intervir. Qual deve ser o papel da juventude nos próximos dias perante esta manifestação que é eminente, a ponta de lança? O nosso papel da juventude. Por favor, Batista, tenha bondade. Muito obrigado. Capacidade de síntese, por favor. Exato, muito obrigado. Eu acho que eu comecei por pecar porque eu não fui muito claro quando, por exemplo, dizia sobre ecologia política. Eu preciso esclarecer em poucas palavras isso, que significa enquadrar todas as ideias, todos os intervenientes políticos e respeitar todas as ideias. Já não há mais aquela ideia de que existe algum vândalo
Então, na ecologia política é necessário essa intervenção. E quero também alinhar-me ao pensamento do ilustre Mulungu, mais uma vez, para dizer que o filósofo tem uma importância muito grande. A questão ética. É possível, sim, termos engenheiros, é possível termos os que dominam o gás, o petróleo, mas se eles fazem isso, será que conseguem respeitar a ética? Estão aí em Moatize, por exemplo, a explorar o carvão. Como é que a questão ética está lá? Como é que se valoriza a população? Como é que essas pessoas estão? Então, a questão política é muito séria. E dizia que nós temos que abandonar e falarmos, por exemplo, o doutor Josemir dizia que tínhamos que abandonar a ideia política e abraçarmos mais a questão da prática. Mas como passarmos para a prática se a política está toda ela doente? Está mal isto. Nós precisamos sim de entrarmos na política, mas não mais como um grupinho que vai comer dinheiro, mas como um grupo, como pessoas que vão fazer parte do Estado. E é preciso permitir-se esses jovens para contribuírem. Agora, há um elemento que eu não falei, que é muito importante, que eu dizia que se eu não for a falar, vou ter problemas muito sérios. A questão do jovem com deficiência. Eu também sou pessoa com deficiência, mas não é por aí apenas. É que a pessoa com deficiência, me parece que não é incluso nesta toda temática, nestes debates. Há um problema sério de empregabilidade, por exemplo, para pessoas com deficiência. Olha, vamos assistir daqui a pouco uma manifestação mais pesada então, porque a pessoa com deficiência ainda não fez. Vamos ver pessoas com bengala, carinha nas estradas ali, não sei como vão nos fazer. É preciso começar a olhar a pessoa com deficiência também nessa discussão das políticas que estamos aqui. Olha, veja uma coisa, eu não vi em nenhum plano, não estou a dizer que não existiu aquele eleitoral, não vi nada que englobasse a pessoa com deficiência lá, o jovem. Eu, por exemplo, doutor Josemir, permita-me, fiz a filosofia, amo a filosofia, mas não porque era a minha área. Mas a pessoa com deficiência é limitada, visual nesse caso, é limitada, não há condições para essa pessoa fazer a ciência, as áreas da ciência. Eu não posso mexer com gás, não porque eu não quero. Eu quero controlar aquilo também, quero fazer parte, mas não posso. Por quê? Porque só posso fazer a letra. Eu amo, por isso estou aqui a discutir, porque gosto. Agora, já para terminar, quanto à vinda de Venâncio Mondlane, eu penso que os jovens devem se posicionar. Primeiro, posicionarem-se como defensores do Venâncio Mondlane, porque é o líder deles. E eu penso também que o que vai acontecer, o que deve acontecer é que o governo deve criar segurança não para atacar os jovens, mas para poder segurar quer os jovens, quer o Venâncio Mondlane, para que nada de mal aconteça. Isso sim que deve acontecer, mas está bem-vindo, ponta de lança. Espero que essa ponta de lança seja mesmo para marcar golo de liberdade partidária do Estado e que tenhamos um Estado mais inclusivo, mais ecológico, político. E muito obrigado. Exato. Vamos para o Mário, levantou aí uma pretensão de intervenção. Boa noite, caros telespectadores lá em casa. Boa noite, meus colegas da plateia. E boa noite, os moderadores. Eu tenho uma simples questão, sobretudo numa estratégia dos jovens serem ouvidos. A questão que se coloca é, como é que um jovem, qual é a estratégia que o jovem vai usar para ser ouvido numa sociedade, onde a mesma sociedade, o tal jovem, ele é marginalizado? Se nós formos olhar no nosso país, o jovem só contribui no consumo de droga. Ok? Por quê? Porque o mesmo jovem, ele foi marginalizado. Aqui estava-se a falar da criação de partidos políticos para beneficiar ao próprio jovem. A questão que se coloca é, será que esse partido político vai ser aceito numa sociedade onde tal jovem está a ser rejeitado? Aqui falou-se da estratégia de negócio. Para eu ter um financiador, eu preciso ter uma oportunidade. E essa mesma oportunidade
estou sendo fechado. A questão que se coloca é como é que eu vou ter a mesma oportunidade que aqui está a se falar, uma vez que o próprio país meu, eu não tenho voz ou não tenho direito de ser ouvido. Fica complicado. Primeiro, eu traçar um partido onde os mais velhos vão olhar o partido de jovem como opositores, logo o partido não passa, porque nós vamos ver agora no nosso seio político, quem está a reivindicar mais são os jovens. São esses jovens marginalizados, são esses jovens que foram tirados a sua identidade, a sua integridade, eles como cidadão. Okay? Vamos no mercado de emprego. Eu estou a sair agora da faculdade, estão a me exigir 5 anos de experiência. Como? E uma vez estou sendo dito para eu criar uma estratégia. Como é que eu vou criar essa tal estratégia? Não faz sentido, no meu ponto de vista. Não faz sentido, não é? E, sobretudo, os financiamentos do projeto. Se nós formos a ver, a maior parte dos jovens que tem um financiamento de um projeto é que conseguiram via Waze, como se diz na gíria popular. Os projetos não são divulgados ao público. Eles são censurados. Epa, há uma vaga no Banco de Moçambique, teu filho que está a fazer. Agora, imagina para aquele que não tem alguém no Banco de Moçambique, como é que fica? Marginalizado. Então, eu gostaria de saber qual é a estratégia que um jovem pode ter para ser ouvido. Exato, muito obrigado, Mário. Mais uma intervenção. Daniel, depois de fechamos com o Lênio ou mais o Paulino, capacidade de síntese, porque já estamos fora de tempo, estamos a passo mesmo galopante. Peço encarecidamente a vossa capacidade de síntese. Sim, Daniel? Muito bem. Eu vou aqui falar um pouco a questão da vinda de Venâncio a Moçambique. Moçambique é a terra de Venâncio. Venâncio nasceu em Moçambique, Venâncio é nosso irmão. Então, ele estará de boas-vindas à sua terra natal, à sua casa. Portanto, queria reforçar a questão do governo para poder garantir a segurança deste filho de casa, para poder garantir a segurança deste nosso irmão, para que não possa haver alvoroço no dia que está marcado que este filho irá chegar em Moçambique. Portanto, é da inteira responsabilidade do governo, é da inteira responsabilidade do aparato administrativo garantir a segurança deste homem. Se for possível também o presidente Nunes estar lá, como ele disse, convocou, seria um gesto grande para a nossa nação. O presidente Nunes e os outros elementos também do aparato administrativo. Obrigado. Exato, muito obrigado, Daniel. Edgar Teia. Bom, sobre a expectativa de ponta de lança, que é no dia 9, ironicamente é um número que geralmente os ponta de lança usam. Esperamos, né, da polícia que não confunda as pessoas que vão receber lá com terroristas, até porque temos visto aí várias intervenções a chamar os tais manifestantes terroristas, o que eu acho que é um conceito muito exagerado, até porque se compararmos a situação aqui, a situação de Cabo Delgado, é totalmente diferente. A expectativa, como sempre, quando um ponta de lança chega, a gente espera que ele marque gol, esperamos isso, e que tudo corra de forma tranquila. Exato, muito obrigado. Lênio Lisboa. Muito bem, só para acrescentar, não é? E tecer as últimas considerações minhas em relação à questão da fase da ponta de lança. Como muito bem o Edgar disse, o ponta de lança é alguém que geralmente utiliza a camisa 9 e confiado para golear a baliza. Então, isso significa dizer que a vinda do presidente, não é, engenheiro Venâncio, é tida como um ponta que precisa ser bem servido. O ponta de lança, o camisa 9, nesse caso o jogador em campo, ele, para que alcance esse objetivo, não é, de marcar o golo, precisa necessariamente que se forme um sistema tático bem definido, ou seja, deve ser muito bem servido, não é, para que ele não possa sair da linha, ou seja, entrar na fora de jogo. E outra questão, infelizmente, que nós vivemos
não é? Ao longo desse percurso todo, a tensão pós-eleitoral. Tivemos momentos de manifestações muito tristes, principalmente na questão da camada juvenil, assim é que é. E para já, no dia 9, eu sugiro que os jovens não possam propalar-se na questão de vandalismo, porque estas coisas que nós vandalizamos, acabamos criando condições para que os nossos irmãos, os nossos próximos, não é, percam emprego, não é? E essas destruições todas vai criar um certo retrocesso. Quer dizer, nós já vemos com destruição, não é? Mas estamos a caminhar para um nível bem pior. Então é importante também que os órgãos de segurança, a polícia, possa recebê-lo, não é? O engenheiro Venâncio, como alguém que pertence a nós e que não se possa criar agitações para a repulsão populacional, porque isto vai criar mais uma vez uma era de conflitos entre civis, o que não é muito bom para aquilo que se fala sempre sobre a questão da harmonia e paz em Moçambique. É preciso que haja mesmo esta componente. Obrigado. Exato, muito obrigado, Lênio de Lisboa. Paulinho Jaguar. Bom, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria antes de dizer que o colega aqui já tirou as minhas palavras quando diz que é bem-vindo à volta do Venâncio a Moçambique, porque é filho daqui de casa. Mas também nós, como jovens, não podemos criar uma expectativa de que o Venâncio Mondlane, a vinda para Moçambique, pode ser algo negativo ou pode acontecer algo assim que não vai lhe garantir uma segurança da parte do nosso governo. Eu penso que estivemos aqui a discutir, o doutor Taimo falou muito bem, que temos oportunidades como jovens neste momento de discutir soluções, não só todo momento discutimos problemas. Eu acho que o posicionamento de nós como jovens neste momento, visto que na última fase das manifestações foi a mais nefasta que tivemos aqui no nosso país e quase todo o território nacional esteve em pânico e nós não gostaríamos de viver de novo estes episódios. Então, como jovens, devemos ter um posicionamento diferente. Talvez, se calhar, neste dia seja recebido, mas que tudo termine bem. Mas sabemos que, ao se fazer a rua, a maior parte das jovens que estão na rua termina em destruição, saqueamento e, de novo, vamos contar as mortes, desaparecimentos por aí fora. Eu penso que, neste momento, como jovens, devemos tomar um outro posicionamento, se calhar rever isso tudo e, talvez, discutirmos propostas para trazer soluções desta situação que neste momento assola o país. Muito obrigado. Exato, muito obrigado. Eu vou dar um minuto para cada, para Fernando Novunga e Salomão Daniel, pelo menos para saudar lá em casa a quem nos acompanham. Aqui não se sai pelo menos sem dizer olá. Boa noite, Fernando Novunga, esteja à vontade. Muito boa noite ao nosso apresentador e a todos aqui presentes. Chamo-me Fernando Novunga. Bom, indo ao encontro daquilo que os nossos colegas disseram, o Venâncio Mondlane, ele é muito bem-vindo aqui no nosso país, tanto é que ele é moçambicano e tudo mais. No entanto, temos que perceber que a vinda dele aqui no país não pode ser um motivo de alarmar aquilo que é a ordem pública no nosso país. E reitero igualmente a nossa polícia com que se faça presente e que de forma clara possa apaziguar o ambiente e esteja a controlar tudo o que estiver a acontecer e que não haja derramamento de sangue. Muito obrigado. Exato, obrigado. Salomão Daniel. Boa noite, Salomão Daniel aqui. Sobre Venâncio Mondlane, eu acho que ele devia falar mesmo com os jovens para que não optem pela vandalização no dia da sua chegada, porque o que vai acontecer será a mesma coisa que dia 23 de dezembro. Acho que dizem que libertaram as pessoas lá da BO, então vão usar o mesmo mecanismo para lhe culpar, mais ou menos assim. E dizer que ele é bem-vindo aqui
É tudo. Obrigado. Muito obrigado. Eu volto agora para aqui no painel. Alves Mulungo, últimas considerações, já vamos fechar o nosso programa. Capacidade de síntese. Em jeito de últimas considerações, eu acho que jovens finalistas ou jovens recém-licenciados, vamos refletir neste pacote que vou trazer aqui. Se pegarmos uma associação de estudantes da UEM ou da UP, temos volta de, se calhar, é um número hipotético, 10 mil estudantes que vão se inscrever. Se esses 10 mil estudantes nós tivermos lá um acréscimo de 100 meticais, podemos ter 1 milhão de meticais. Então, este 1 milhão de meticais pode servir para a associação de estudantes, ela patrocinar certos projetos que são fiáveis para a sua aplicabilidade no mercado. Porque nós não temos condições, como dizia o meu colega Josemir, de ter esses empresários com capacidade de financiar esses projetos. Então, através dessa angariação de fundo, pode-se financiar esses projetos, faz-se uma assistência. Quando esses projetos entram na fase de produção, leva-se este fundo para devolver aos cofres da associação de estudante para que não haja aqui um descontrole das finanças. Então, é preciso pegar mesmo nestes dispositivos que nós temos nas universidades e pegar os projetos que são desenvolvidos por jovens e dizer a vocês também, deste lado da plateia, que cada intervenção vossa, ela também pode ser vista como algo que possa ser capitalizado. Então, é uma chance que vocês têm de mostrar aquilo que é o seu desempenho acadêmico, para que as grandes empresas, as organizações, possam, de facto, vos convidar a fazer parte. Então, cada coisa que nós estamos nela é uma oportunidade, é preciso saber capitalizar. Então, eu acho que em todo canto há oportunidades, é só saber ver ou ter olhos para ver essas oportunidades e capitalizá-las ao seu favor. Exato, muito obrigado, Alves Mulungo. Josemir tem. Primeiro, só para dizer que eu não quis dizer que a filosofia ou a sociologia não tem aplicação no mercado. Tem, sim senhora, sem dúvida. Mas mesmo uma mulher feia consegue o marido. Mas o objetivo aqui qual é? Nós queremos os casamentos, os maiores casamentos entre jovens e empregadores. Então, eu vou vos dizer aquilo que é o bonito. O empregador quer o quê? Não é? Cabe a vocês. Segundo, voltando para a questão que foi feita acerca de como nós podemos ter enquadramento de pessoas com deficiências. A lei de empoderamento da juventude em massa. Atenção. O modelo já existe. Broad-Based Economic Empowerment and Enterprise Development. Okay? Existe aqui na vizinha África do Sul. O desafio era exatamente igual. Os negros sul-africanos são a maioria. A economia está nas mãos da minoria, que são brancos. Nós estamos a aplicar exatamente o mesmo modelo em Moçambique, só que estamos a adaptar para a juventude. Então, dentro do atual contexto sul-africano, quem tem disabilidade e é uma mulher tem maior valor dentro do BE Codes. Então, pode aplicar o mesmo cá em Moçambique. Terceiro, falei do assunto do portal de empresas e recursos para a questão de recrutamento. Voltando para a questão que o jovem fez sobre a falta de oportunidades e os lobbies e tudo mais. O portal é como se identificam as duas partes, não é? Se vocês já usaram o Yango em qualquer altura, não é? O Yango como é que te encontra? Você vai no aplicativo, o Yango vem a tua atrás com o GPS. Então, neste momento, já existe LinkedIn e é uma grande pena que mais jovens moçambicanos não estão a fazer registro no LinkedIn. LinkedIn é a maior plataforma de recrutamento. Há outras, o emprego.co.mz e tal. Mas este é o caminho. A única coisa que eu estou a dizer, vamos fazer isso por lei. Quando fazemos por lei, já estamos a eliminar o desequilíbrio que existe na sociedade. Aqueles que têm costas quentes, não é? E conseguem maior oportunidade. Terceiro, há aquele elemento financeiro. Quando falamos de temos que ter uma rede de microcréditos para financiar os projetos, especificamente por causa da questão de falta de colateral. Às vezes, uma instituição bancária, e eu estou a falar de experiência própria, vai atrás ou prefere dar um financiamento a alguém que eles sabem que tem colateral. Não é? Se eles não conseguem, quando fazem execução, não conseguem ter o dinheiro dele, conseguem chateando os pais que têm capacidade financeira. Não é? Eu duvido algum de nós
pensaria 2 vezes em dar um financiamento a filho de um bilionário. Correto? Então, é por aí. Muitas das vezes não tem nada a ver com questões ou políticas ou sociais, tem a ver com simplesmente questões financeiras. Um banco é uma instituição financeira. Então, nós temos que ter soluções financeiras para problemas financeiros. Em último lugar, a vinda do Venâncio Mondlane. Foi feita uma análise. A probabilidade de as manifestações aumentarem e haver maior distúrbio no mercado está em 40%. De todas as hipóteses. Uma hipótese é ele voltar a haver paz, não é? É 20%. Se quem acompanhou o último live dele, ele sozinho disse que o objetivo dele de voltar é para impedir a tomada de posse da Podemos. Okay? Um grande erro aqui é que nós não estamos a olhar para aquilo que é a nossa lei, o que é a nossa Constituição. Como é que está composto? A Assembleia da República é representada por partidos políticos. Mais uma vez, por isso que eu falei a questão de um partido político dos jovens. Okay? E, constitucionalmente, o jogo já fechou. Já não há aqui histórias, estamos a nos mentir, dizer que se calhar o candidato, o presidente eleito, Daniel Chapo, não vai tomar poder, sim senhor. Os da Podemos já disseram que eles vão assumir. Então, tudo o resto vai dar confusão. E o Estado só tem uma única forma de responder, é usando a violência. O Estado tem um monopólio sobre a violência, é o Estado. A única entidade que pode matar legalmente é o Estado. E o Estado vai se proteger. Atenção. Então eu deixo isto como forma de apelo e aviso. Que eu sei que existem muitos youtubers que andam a falar e dar informações disto, aquilo. No fim do dia, o Forquilha é um político. Qual é o político que ganha jackpot e depois não quer ir buscar o dinheiro que ele ganhou do jackpot? Não faz sentido. Então, estás a fazer política para fazer o quê? Não é? Então, por isso que eu falo Partido da Juventude. Porque o Forquilha não é jovem. E ele apoiou a candidatura do Venâncio Mondlane. Mas ele, Forquilha, é que agora tem todos os benefícios como presidente do Partido Podemos. Ele e o partido dele vão à Assembleia, vão tomar posse. Sim, senhor. Obrigado. Exato, muito obrigado, Josemir. Obrigado a caros painelistas e a vocês convidados da plateia. E assim também, caro telespectador que nos acompanhou através desta plataforma digital e também do nosso canal convencional. De recordar, TMT posição 17, TV Cabo 353, YouTube FTV Live, assim como Facebook. Caro telespectador, ficamos aqui com promessas de voltar no próximo programa. Aquilo que discutimos neste espaço é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite e ficamos por aqui. Até a próxima.